Boa tarde, família. Vocês já leram João 14:23, que diz assim, ó: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. Viveremos para ele, faremos nele a nossa morada. Sabe o que é você fazer em Deus a sua morada, mano? Onde que você mora? Você não mora dentro da sua casa. É onde você passa mais tempo, certo? É disso que Jesus está falando no momento dessa pregação, desta resposta que ele dá. A pessoa que ama Cristo vai guardar a palavra dele dentro da sua mente, dentro do seu coração, vai tentar constantemente praticar essa palavra. Mesmo que você não consiga praticar tudo que está nela, mas aquilo que você consegue, você pratica. Não cobiçar a mulher do próximo, não falar mal do seu irmão, não julgar seu irmão, não ter inveja, não cobiçar os bens que o teu irmão tem. Tá entendendo aí, ó? São coisas que a natureza mostra para nós que Cristo, né, deixou claro. Fazer em Deus a nossa morada. Aonde que é a sua morada? Onde você passa mais tempo? Dentro da sua casa. É onde que você mais gosta de estar. Tá entendendo? É onde você dorme, é onde você é, é natural, você não precisa seguir um padrão, você faz aquilo que é sincero, né? Você não está lá fazendo algo porque você está contando com um salário mensal, você não está obedecendo às regras de outra pessoa. Dentro da sua casa você faz as suas regras, você é o praticador do livre-arbítrio, né? Dentro da sua casa você pratica o livre-arbítrio, você pratica a sua própria vontade. É por isso que a Bíblia fala sobre isso, fazer de Deus a sua morada e que a sua vontade natural, o seu livre-arbítrio, seja viver para Deus. É sobre isso que Cristo está falando nesse versículo. É para vocês verem como é que tá a batatinha, essa galera aí, ó. Faz uns 20 dias em média que ela tá na terra, se não me engano. É mais ou menos isso. E como ela tá bonita. Como ela atrai vida, como ela atrai positividade, sem ela sair do lugar. Ela não sai daqui, mas outros animais, outras vidas, outros insetos vêm de fora para trazer vida, para trazer positividade para ela, sem ela precisar sair daqui. Aí eu te pergunto, como é que você acha que a natureza aprendeu, por exemplo, tubarões? Você já viu reportagens sobre tubarões que diz que alguns tubarões aprenderam a ser comunicativos com peixes que vão dentro da boca do tubarão e escovam os dentes do tubarão literalmente, que fica aquelas carnezinhas, fica algumas coisas no meio do dente do tubarão, e vai outro peixe lá e limpa o dente dele. Mas o tubarão não come esse peixe que limpa o dente dele. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele precisa daquele peixe para limpar o dente dele. E é dessa forma que o ser humano não raciocina. Às vezes fala que os animais não têm raciocínio, mas se você parar para pensar que o tubarão não come o peixe por saber que ele precisa daquele peixe para escovar o dente dele, é a mesma coisa que o ser humano deveria fazer quando o ser humano vai no meio do mato e corta uma árvore para fazer um papel para ganhar dinheiro do papel. Mas o ser humano não pensa que aquela árvore é o que garante o ar que o ser humano respira. Tá entendendo, galera? É esse o conteúdo que eu tento transmitir com o meu canal. Que o consumismo, ele só está destruindo as coisas mais belas do nosso mundo, a natureza. Enquanto pessoas que tentam lutar para preservar a natureza, para garantir o bem das árvores, dos animais, tem outras pessoas que vêm aqui que são voltadas para o consumismo e só sabem criticar o meu canal. Mas parar para refletir o porquê que eu tenho a visão que eu tenho, ninguém para. Ninguém vai lá estudar por que que eu estou falando essas coisas sobre consumismo, por que que eu falo que às vezes uma diretora faz uma palestra, toma toda uma aula dos alunos para falar que é errado o aluno jogar o papel no chão.
Mas no mesmo tempo eles estão ensinando que o aluno tem que trabalhar para comprar um carro, para andar todo dia de carro, para ir fazer curso, para ir na faculdade, para ir no trabalho. Mas eles não ensinam que o aluno trabalhando para ter um carro, ele vai poluir mais o planeta do que o papel de bala que fica jogado na rua. Porque um papel de bala, ele leva, ó, muitos anos para começar a poluir a natureza. Enquanto o carro que você anda diariamente, você está diariamente, constantemente, a cada momento que você vira a chave, você está poluindo o meio ambiente. Mas isso aí ninguém ensina, sabe por quê? Porque todo mundo quer andar de carro, todo mundo quer andar de moto. Ninguém quer parar para pensar que a pessoa está poluindo mais do que o cara que joga o papel de bala. Mas não, você vai lá reclamar do papel de bala, mas você está produzindo mais carros para vender. O governo está produzindo mais carros para vender, está destruindo mais a natureza, mas estão dizendo que o papel de bala é o que destruiu o meio ambiente, não foi eles construindo o carro. Misericórdia, mano. Vamos acordar para a vida. Vamos ver que a realidade vai muito mais além do que aquilo que vocês estão tentando manipular as crianças dentro da escola. Vai botar o policial lá, enquanto o policial está indo para a escola, para assistir a criança lá dentro da escola, eles estão poluindo com o ônibus que tem que levar as crianças para a escola, eles estão poluindo com a viatura que vai lá dentro da escola. E não poderia fazer uma forma para os próprios pais ensinar a criança em casa e ganhar algo para poder ensinar o filho em casa, ao invés de estar poluindo o meio ambiente de duas formas, levando aluno, levando professor, levando diretor, levando polícia. São 4 meios de locomoção que estão poluindo o meio ambiente para transmitir um conteúdo que muitas vezes ainda não é transmitido. Se vocês parar para refletir, tem muitas situações que o conteúdo que eles dizem que estão transmitindo não estão. Eles transmitem aquilo que eles querem. Tá entendendo? A verdade mesmo eles não transmitem. É isso que eu venho transmitir para vocês. A verdade que vocês não escutam dentro da escola. Entendeu? Não era mais fácil a pessoa que tem um filho ali, ó, pegar e lá pegar o próprio Google, mano. Porque o que você ensina dentro de uma escola, a pessoa aprende olhando no celular, no Google, que a pessoa que quer aprender. Em vez de ir lá para dentro da escola poluir o meio ambiente com ônibus, com carro, com viatura, com tudo que é usado para poluir, ficar gastando papel de bobeira dentro da escola, que muitas vezes o papel que é usado lá faz um trabalhinho e joga fora. E aquilo ali não tá poluindo o meio ambiente. Tá louco, mano. Tá entendendo? A pessoa pode aprender em casa usando o próprio Google, o próprio celular, a própria tecnologia que eles criaram destruindo o meio ambiente. Mas essa tecnologia que foi criada, segundo eles, com o intuito de evoluir o ser humano, não está evoluindo em nada. A pessoa usa o celular para ficar em casa, para sem fazer nada, para ficar produzindo coisas como lá o Felca falando do Ítalo Santos, um falar do outro, e ninguém faz nada realmente que vai ajudar o nosso planeta. Então, você vai procurar aí no YouTube, você não vê uma pessoa que faz algo assim que não, ó, isso aí mudou o meio ambiente, isso aí está transformando a natureza. A gente só vê as pessoas construindo mais coisas que vão causar destruição para o nosso planeta. É isso, mano. É isso que eu quero transmitir aqui no canal. Todos busquem o bem-estar da natureza para que lá na frente o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, tataraneto, todas as pessoas que vão vir depois de você, quando você não estiver mais aqui, elas possam dizer assim, bah, aquele cara ali, ó, meu tio, meu avô, ele ensinou as pessoas que valia a pena cuidar da natureza, enquanto todas as pessoas só queriam destruir. Tá ligado? Por que eu não foco em comprar um carro? Ah, eu vou me matar trabalhando para comprar um carro, para comprar uma moto. Porque eu sei que isso daí eu vou estar eu mesmo me contradizendo. Quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma moto, daí eu vou dizer assim, bah, eu mesmo me contradisse aquela vez no YouTube. Por isso que não vale a pena, entendeu? Se vale mais fácil andar de bicicleta. Porque a bicicleta, ela pode até, o pneu que é produzido vem do meio ambiente. Tem peças na bicicleta que vem do meio ambiente, que é destruído do meio ambiente para estar na bicicleta. Mas aquilo ali que está na bicicleta, ela destrói menos, né? Prejudica menos o meio ambiente do que um carro, um caminhão, do que uma moto, entendeu? Eu evito prejudicar o meio ambiente, mas isso não significa que eu não acabe prejudicando, porque todo mundo prejudica de uma forma ou de outra. Você precisa fazer um alimento, você está prejudicando o meio ambiente. Você está acendendo um gás lá, aquele gás veio do meio ambiente. Tudo que você faz na sua vida, a grande maioria das coisas, vem do meio ambiente. E tudo que você for usufruir para sua sobrevivência vai prejudicar o meio ambiente. Mas o que eu tento incentivar é que todos venhamos a lutar para prejudicar o mínimo. Porque quanto mais você prejudica hoje, lá na frente,
a sua geração que vai vir vai ter menos possibilidades como você tem. Por exemplo, hoje eu tenho condição de plantar uma batata aqui no meu terreno, mas será que daqui a muitos anos as pessoas que vêm depois de mim vão conseguir usar essa mesma terra para produzir uma batata? Se nós que estamos aqui agora nesse momento, podendo proteger a terra, podendo cultivar a terra, cuidar da terra, a gente acaba o quê? Passando de carreta por cima da terra, passando de caminhão por cima da terra, jogando óleo, jogando azeite, jogando veneno, gasolina, tudo que prejudica aquela terra. Daí como é que você acha que lá na frente a pessoa que vai vir depois de você vai conseguir usar aquela terra? Ela vai passar muito mais sufoco para poder produzir algo naquela terra. E se todos hoje aprendessem a ensinar que a terra deve ser protegida, deve ser cultivada, deve ser zelada, talvez não houvesse tanto desmatamento, não houvesse tanta destruição. E talvez não existisse tantas pessoas na África, na Amazônia, que passam necessidade para tentar cuidar do meio ambiente, entendeu? Lá na África você vê aquelas pessoas passando necessidade, mas se você for lá conversar com elas, qual a visão delas sobre o meio ambiente, uma pessoa que entende o idioma deles, você vai ver que mesmo as dificuldades que eles passam, eles têm um pensamento muito diferente das pessoas que vivem num país consumista. Pessoas que vivem só pelo dinheiro. Lá eles lutam por um copo de água, lá eles lutam pelo um alimento bem nutritivo, porque é difícil isso para eles. Enquanto aqui no Brasil, que muitas vezes é fácil para algumas pessoas, elas acham que aquilo ali é normal, ao invés de tentar usufruir o mínimo para que outras pessoas também possam ter. Infelizmente, a grande maioria que tem condição usufrui do máximo, impedindo que aqueles que têm menos consigam ter mais acesso. Mas é isso, mano. Eu falo até demais. Acredito que quem tá assistindo conseguiu entender. Espero que todos aí entendam que a minha visão não é transmitir nenhum tipo de negatividade, e sim que logo lá na frente nosso futuro seja um futuro mais próspero para todos, né? Não só para aqueles que têm condição financeira, mas para que todo ser humano tenha oportunidade de viver uma vida em paz, né? Que não seja uma vida de ostentação, mas uma vida de paz. Que todo ser humano tenha acesso à paz, ao conforto, né? Às possibilidades da vida. Valeu? Um abraço a todos e fiquem todos aí na paz do nosso bondoso Criador. Não esquece, mano, de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like se você gostou do conteúdo.